Muito boa tarde a todos e a todas. Espero conseguir interromper o cochilo de alguns, especialmente o meu, mas eu gostaria de saudar a doutora Fátima, o doutor Bortolotto, diretores da CNPL, e também saudar de maneira muito especial o professor Márcio Pockmann, cujo nome, vez por outra, sugere alguma confusão, Márcio Postmann, Márcio Pockmann. Poderia até ser em alemão, como ele já me orientou em ocasião recente, Márcio Pormann, e dizer ao auditório que eu fiz um pequeno lobby com a doutora Fátima para que ele falasse em primeiro lugar, porque sou um grande admirador do professor Márcio Pockmann e sabia que iria nos oferecer aqui um recorte histórico, sociológico, político, sobre esse nosso processo histórico de construção de um marco regulatório de relações de trabalho no Brasil. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer o presidente da CNPL, cadê o nosso presidente? Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, dizer que é sempre um prazer retornar à CNPL e, em todas as ocasiões, aprendo muito com os profissionais liberais, aos quais também dirijo a minha saudação, o meu cumprimento. Este encontro se realiza num momento particularmente singular da nossa história democrática republicana, um momento em que o processo democrático experimenta uma inflexão, em que nós assistimos à propositura de inúmeras reformas estruturais, reformas de largo impacto, como são as reformas trabalhista e previdenciária. Chama a atenção o fato de que essas reformas, com essa dimensão, com esse impacto social, estão sendo patrocinadas por um governo de transição e num momento em que também assistimos ao desenrolar de uma crise ética, política e econômica jamais imaginada por todos aqueles que, como eu, acreditam no futuro deste país, acreditam no projeto constitucional e acreditam, sobretudo, na possibilidade de que nós possamos construir relações de trabalho sadias, saudáveis, relações de trabalho em que os sindicatos assumam um protagonismo importante, e especialmente naquilo que diz com o resgate, a construção do chamado trabalho decente. Como nós sabemos, o trabalho decente é um compromisso que o Brasil assumiu perante a Organização Internacional do Trabalho e corresponde a um ponto de convergência entre 4 objetivos estratégicos da própria Organização Internacional do Trabalho: o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego produtivo de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Quando se fala, então, em respeito aos direitos no trabalho, a própria OIT nos dá desdobramentos. Quais seriam, enfim, as ideias matrizes, os pontos centrais que poderiam forjar a construção das condições necessárias para que o trabalho decente se tornasse uma realidade efetiva e não apenas uma retórica vazia, bonita de ser dita em auditórios como este. É preciso, segundo a Organização Internacional do Trabalho, garantir condições para que a liberdade sindical aconteça. É preciso que existam também condições para que a negociação coletiva floresça. É ainda necessário combater todas as formas de discriminação, também fazendo proscrito o trabalho infantil, o trabalho forçado, o trabalho análogo à condição de escravo. O trabalho decente, portanto, parece reunir todas as dimensões de direitos humanos. Estaremos diante de condições que permitem a construção do chamado trabalho decente quando os direitos sociais, econômicos, políticos, civis, enfim, todas essas dimensões sejam atendidas no ambiente de trabalho. E mais do que isso, é preciso que direitos sociais fundamentais vinculados às relações de trabalho sejam igualmente realizados, direitos de natureza coletiva, como aquele preconizado no artigo 11 da nossa Constituição. É preciso dar voz ao trabalhador no local de trabalho. É preciso que essa voz construída no local de trabalho conte com a intermediação da organização sindical. Evidentemente, eu sou juiz há 27 anos, e sempre examinamos a realidade a partir do projeto inscrito no texto constitucional. E a nossa Constituição
anuncia com letras muito fortes uma série de princípios, de valores, traça um horizonte axiológico muito rico, muito interessante, um projeto de sociedade, e nós, na jurisdição, sempre nos empenhamos em fazê-lo realizado. São diversos os preceitos constitucionais que anunciam, enfim, o valor social do trabalho, que anunciam como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, em que o desenvolvimento social aconteça, em que a pobreza e a marginalização sejam proscritas, em que não existam desigualdades sociais e regionais, em que não haja preconceitos de quaisquer espécies. Nós sabemos que todos são iguais perante a lei, sabemos que há um compromisso estatal com a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E sabemos também, estamos aqui num ambiente sindical, que a liberdade sindical é um valor afirmado com letras fortes no texto constitucional. E, claro, vivemos numa sociedade capitalista, em que o direito de propriedade é reconhecido, mas condicionado ao cumprimento de uma função social. E essa função social, segundo o próprio texto constitucional, artigo 186, é a fonte da minha informação, estará presente quando, segundo critérios de exigência fixados em lei, aconteça a preservação do meio ambiente e a exploração do negócio que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. É preciso ainda que sejam observadas as disposições que regulam as relações de trabalho. Nós, magistrados, olhamos para a ordem jurídica, para a realidade social, sempre a partir da Constituição. Nós reconhecemos um papel de destaque, um papel central no texto constitucional, e este não é um dado característico exclusivo do direito brasileiro ou da sociedade brasileira. No segundo pós-guerra, quando nós assistimos àqueles horrores que foram patrocinados pelo nazismo, compreendeu-se a importância de se mudar a perspectiva, a própria noção que se tinha do fenômeno constitucional. A Constituição, no segundo pós-guerra, a partir do segundo pós-guerra, passou a ocupar um lugar central e é a partir dela, dos seus princípios, de seus valores, que nós interpretamos, vivenciamos a ordem jurídica. Evidentemente, o papel do Poder Judiciário na articulação desses interesses antagônicos é decisivo, é central. Eu não estou aqui querendo fazer uma defesa do que se critica como e se qualifica como um chamado ativismo judicial. Eu estou apenas afirmando a importância desse movimento histórico que é o constitucionalismo social, agora com a perspectiva do chamado neoconstitucionalismo. Entendemos que princípios e valores constitucionais são normas jurídicas providas de eficácia imediata e que podem ser aplicadas diretamente pelos juízes, independentemente de uma mediação do legislador. Vai longe o tempo em que direito e justiça se confundiam. Vai longe o tempo em que o papel dos juízes era de um simples autômato que buscava, a partir de uma lógica formal, tentar enquadrar os fatos da vida num texto normativo positivado pelo legislador, partindo-se do pressuposto de que o legislador teria a onisciência, a compreensão, o descortínio, a habilidade de reconhecer e regular todas as situações possíveis da vida. Percebeu-se que a lei, nas democracias, é fruto de relações de poder. A lei, em muitos momentos, consagra disposições que são injustas, consagra regras e também subprincípios que contrariam os princípios maiores do texto constitucional, e é por isso que se enfatiza o papel político do Poder Judiciário quando exerce o chamado controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Todos os juízes na ordem brasileira estão autorizados a examinar a conformação, a compatibilidade de quaisquer atos normativos às normas fundamentais do nosso sistema jurídico. Faço essas considerações porque nós estamos às voltas com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. Em muitos momentos, a leitura feita por alguns atores importantes da arena judiciária decorre de uma concepção de ética de responsabilidade e não de uma leitura com base numa ética da convicção, e isso produz alguns resultados que são altamente criticáveis. Seja como for,
o fato é que eu gostaria de afirmar, qualquer que seja o resultado do processo de reforma legislativa vinculado à legislação trabalhista, o debate não se esgotará, seja naquilo que diz com a via do controle concentrado de constitucionalidade, que, aliás, já foi exercitada no que concerne ao projeto de lei aprovado, que trouxe novas regras para a terceirização, seja naquilo que alcança o novo marco regulatório que se anuncia para as relações de trabalho no Brasil. Mas nós não podemos aqui considerar que a legislação trabalhista, a CLT de 43, que experimentou uma série de alterações no curso desses vários anos, não poderia merecer alguns ajustes. Evidentemente, ajustes são necessários, em alguns momentos as regras estabelecidas na própria CLT não conseguem responder a novas demandas, a jurisprudência vinha e vem ocupando o espaço, suprindo lacunas, inovando em alguns momentos, regulando situações que o legislador não regulamentou, mas este papel da jurisprudência parece que, com o novo projeto de lei, estaria muito comprometido. Mas o professor Pockmann fez aqui, promover uma revisão algumas das características centrais do período que acabou gestando a nossa consolidação das leis do trabalho. É interessante observar e entender as condições históricas, econômicas, sociais, políticas que foram vivenciadas no período anterior a 1930. É preciso entender este contexto histórico que foi responsável pela edição de uma série de normas jurídicas a partir do advento ao poder por parte de Getúlio Vargas, e entender por que esse modelo permanece até hoje, particularmente naquilo que diz com a organização sindical. Volto a dizer que, numa democracia, não pode existir temas, dogmas que não sejam discutíveis. Tudo deve ser discutido, mas discutido com responsabilidade, discutido com contraditório maximizado, especialmente quando se cogita de uma mudança como essa proposta, com essa envergadura da legislação trabalhista. Nós convivemos há mais de 80 anos com um modelo, esse modelo está assimilado pela sociedade brasileira, e uma mudança tão radical, abrupta, não poderia ocorrer num prazo tão exíguo. Aliás, há um professor aqui da Universidade de Brasília, que é procurador do trabalho, o professor Cristiano Paixão, que escreveu um livro sobre o tempo. E é curioso lembrar das reflexões iniciais no livro do professor Paixão, que ele anuncia que esse fenômeno, o estudo do tempo, especialmente agora com a aceleração do processo histórico, nós vivemos a emergência da absoluta ausência de tempo. Nenhum de nós tem tempo, nós queremos fazer tudo o que nos é possível, no menor espaço possível, estamos com os smartphones presentes em vários ambientes ao mesmo tempo, não nos desconectamos de diversos de nossos espaços de atuação social ou institucional ou profissional. E o professor Cristiano dizia que o estudo do tempo levou físicos, filósofos, a cometerem um suicídio. Eu não quero que ninguém aqui corte os pulsos, evidentemente, mas a velocidade com que as coisas estão acontecendo no Brasil nos causa perplexidade, nos causa espanto, e parece que foi ontem que se apresentou um projeto de lei para discutir uma modernização da legislação trabalhista, com especial enfoque naquilo que diz com a definição do conteúdo possível para a negociação coletiva. Evidentemente, esse é um debate que já vinha sendo travado na jurisprudência. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, como muitos aqui sabem, foi posta à prova perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal começou a editar decisões que gradativamente foram sinalizando para uma prevalência do negociado sobre o legislado. Desde o dia 30 de abril de 2015, quando publicado o acórdão do RE 590.415, se não me trai a memória, o caso BESC, a jurisprudência começou a ser discutida. Começou-se a discutir, enfim, se seria possível conferir-se aos sindicatos um poder para negociar direitos trabalhistas mediante contrapartidas que, a juízo das categorias representadas, pudessem ser convenientes. Mas, enfim, nós começamos a discutir e propusemos, na ocasião, até para que o TST encaminhasse esse debate, seria o juízo natural
para a definição do que seriam efetivamente direitos passíveis de transação numa negociação coletiva, com contrapartidas claramente identificadas, com um processo negocial legítimo, também apurado objetivamente e registrado nos próprios instrumentos normativos, mas a jurisprudência não avançou. E, em razão desse impasse, dessa recusa do Tribunal Superior do Trabalho, por seus órgãos fracionários, em enfrentar essas novas orientações dadas a partir do RE 590/415, novas decisões foram editadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, foi relator de um outro caso, decidiu monocraticamente, afirmando aí uma situação um pouco mais complexa, mais delicada, a possibilidade da negociação coletiva suprimir horas de percurso mediante contrapartidas que, no caso concreto, seriam altamente questionáveis. Esta decisão monocrática foi objeto de um recurso e foi confirmada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Tudo parece indicar que, na vertente jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal estaria a abraçar ou a sugerir uma nova leitura do princípio da adequação setorial negociada. Evidentemente, isso causa uma grande preocupação, porque essa mudança de leitura, essa mudança da jurisprudência deveria ser conduzida pelo próprio TST, com o envolvimento dos atores sociais, particularmente dos sindicatos, mas as coisas, como eu disse, estão acontecendo com algum atropelo e sobreveio a proposta de reforma legislativa que anunciava em 13 incisos quais seriam os artigos passíveis de negociação. Mas eu volto a insistir, nós temos no Brasil, a partir de 1930, um sistema de regulação de relações de trabalho estruturado num tripé. Um tripé que começa com um direito individual analítico, um direito individual que regula todos os capítulos da relação capital-trabalho, desde o instante da celebração do contrato até o momento final de acertamento das verbas rescisórias. No âmbito das relações coletivas de trabalho, eu não preciso dizer a todos qual foi o modelo idealizado por Getúlio Vargas, particularmente por Oliveira Viana, modelo que sequestrou a liberdade sindical, que era vivenciada no período pré-1930. O Brasil pré-30 foi um país deve ter sido um país muito interessante, muito rico do ponto de vista sociocultural. Milhares e milhares de imigrantes vieram ao país. Veja o Bortolotto, sobrenome italiano, seguramente é fruto na sua ascendência. O professor Pockmann também. São, enfim, traços, presenças físicas vivas deste passado rico que vivemos com a imigração de diversas hordas de espanhóis, portugueses e, sobretudo, italianos. É interessante observar que determinados segmentos da economia contavam com a presença maciça de trabalhadores estrangeiros. É importante lembrar que os imigrantes trouxeram uma cultura sindical anárquica e, mais do que isso, por essa razão, foram perseguidos, foram expulsos, e existem muitos registros históricos, livros que saem do direito, livros de história, de ciência política, de economia, que descrevem o país que tivemos antes do período, antes da década de 1930. Mas o papel conferido aos sindicatos, sobretudo a partir do decreto 1402 de 1939, foram 3 os decretos editados ao longo da década de 30 que buscaram regular os sindicatos no Brasil. Em 32 tivemos um decreto que cuidava da negociação coletiva, que não era sequer obrigatória, mas as negociações coletivas pré-30 também não eram cumpridas, havia uma insatisfação muito grande com o patronato, sempre aquela lógica da máxima acumulação, sempre a lógica do trabalho absolutamente inseguro, o que gerou mobilizações, greves. Todos conhecemos a famosa greve de 1917 e outras várias existiram antes desta data. Mas o fato é que o direito coletivo, particularmente a vida dos sindicatos, foi completamente confiscada ou regulada pelos sindicatos, compreendidos, concebidos como órgãos de colaboração com o Estado. Basta perceber aquele elenco, rol imenso de atribuições que deveriam ser cumpridas com a contribuição sindical no artigo 591 da CLT. O papel que as igrejas neopentecostais vêm desempenhando com muito sucesso atualmente foi confiado aos sindicatos. E nós temos um país de dimensões continentais.
o nosso Brasil, nesse universo de mais de 17 mil entidades sindicais, 11 mil e poucos sindicatos de trabalhadores, apresenta organizações sindicais muito ricas, muito interessantes, representativas e atuantes. Mas o fato é que esse modelo de organização sindical, que preserva a unicidade, que preserva o financiamento público, acabou sendo preservado, mantido com a Constituição de 88. Evidentemente, todos nós precisamos ter responsabilidade histórica, porque na medida em que afirmamos que o financiamento público é incompatível com o ambiente de liberdade, não podemos também defender o fim do imposto sindical ou da contribuição sindical compulsória sem pensar num modelo, num sistema de transição, sem pensar na edição de regras de fomento à negociação coletiva, numa legislação que estabeleça condutas e estabeleça punições também para condutas antissindicais, num sistema que seja mais civilizado do ponto de vista de conter dispensas abusivas, arbitrárias ou sem justa causa. Estudando a doutrina e os anais da história, fica para mim um certo desconforto. Sei que a Constituição de 88 foi fruto de um tempo, foi o retrato possível da negociação que estabeleceu à época, naquelas correlações de força travadas entre os vários grupos de interesses que se articularam ao longo do processo constituinte, mas fica uma certa ponta de frustração. Eu estava entrando na faculdade naquela época, fica uma ponta de frustração, ou melhor, estava quase saindo da faculdade naquela época, fica uma pontinha de frustração pela notícia de que a preservação da contribuição sindical compulsória, referida na parte final do inciso 4 do artigo 8º da Constituição, foi fruto de uma negociação que levou à não consagração, desde logo no texto constitucional, do direito à proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, lá do inciso 1 do artigo 7º da Constituição. Volto a frisar, sei que foram condições consideradas pelos atores de então, mas esta negociação talvez tenha levado a termo ou inviabilizado a construção do maior direito que seria social trabalhista que seria possível de se conceber naquela época, que era o direito contra a proteção, contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Porque nós sabemos, hoje em dia, com a denúncia vazia, empregadores perseguem, demitem trabalhadores que se destacam no exercício coletivo de sua liberdade. Enfim, lamentavelmente, essas condutas existem, são trazidas com muita frequência em ações trabalhistas, e a jurisprudência, aos poucos, tem avançado para coibir essas condutas praticadas pelo empregador. E o fazemos invocando não a CLT, mas o Código Civil, a boa-fé objetiva, a Constituição, o valor social do trabalho. Enfim, nós precisamos repensar esse modelo de regulação de relações de trabalho, mas não da forma como foi proposta, com esse tempo acelerado que foi observado, mas pensar na criação de condições que permitam a realização desse valor, desse ideal, que é o trabalho decente. O projeto de reforma trabalhista prestigia, não é segredo, de maneira absoluta os interesses da classe patronal, estabelece um desequilíbrio profundo na relação capital-trabalho, afasta os sindicatos de temas objeto de negociações coletivas, especialmente no caso da jornada de trabalho, e isso, a meu juízo, não é saudável, não é conveniente, especialmente porque nós sabemos que jornada de trabalho, o tempo em que o trabalhador desempenha suas atribuições e coloca a sua força de trabalho no empregador, representa o núcleo, a principal obrigação do trabalhador. Sabemos que a limitação da duração da jornada de trabalho atende a objetivos que transcendem a relação econômica capital-trabalho, há um valor social, há direito ao lazer, há direito à saúde envolvido, e por isso essa negociação direta, empregado-empregador, para além dos sindicatos, desconsiderando a mediação dos sindicatos, parece temerária. São dados estatísticos que anunciam que a prestação de horas extras, a prorrogação da jornada, inviabiliza a geração de novos postos de trabalho, compromete o resgate daquele compromisso constitucional com o pleno emprego. Os índices de acidente de trabalho são maiores durante as prorrogações da jornada. Enfim, do ponto de vista social,
horas extras, prorrogação da jornada são socialmente inconvenientes. Mas, ainda, a questão do trabalho intermitente é um outro tema complicadíssimo. Desconecta-se de uma vez por todas e de forma definitiva o trabalhador do empreendimento. E, como já se disse aqui, alguém usou essa expressão, sistema McDonald's, quer dizer, o trabalhador estaria como que coisificado, como que convocado ou não, a depender das conveniências do empregador, e isso, evidentemente, gera insegurança, obriga o trabalhador a se vincular a mais de uma fonte de trabalho, e isso, obviamente, não parece recomendável do ponto de vista social. O meu tempo já acabou, mas eu gostaria de, enfim, concluir dizendo uma vez mais, nós temos juízes no Brasil. Muito obrigado.